parte 3 de Primeira Guerra Mundial, pode crer? Quem nos assiste aí? Quem nos acompanha deve ser o senhor Hamilton. É o Wilson. E aí, Wilson, tudo certo? Tudo tranquilo? Como é que tá o áudio? Como é que tá o vídeo? Show de bola? Me dá um retorno, por favor, aí. Beleza, beleza. Bom dia, Elisa. Bom dia, Antônio. Bom dia, Arthur, Isabela. Tudo ok, beleza? Prova de vocês ontem, show de bola? Tranquilo? Falei com vocês, era um capítulo longo, mas que a gente deu com tranquilidade. Corrigimos, fizemos as revisões, né? Todas as revisões, apesar de na última uma parte significativa de vocês não fazerem, né? Elisa, dúvida da questão de prova, eu não tenho a prova aqui, pode crer? Se tiver dúvida, depois você me manda lá via WhatsApp, minha filha. E creio eu que deve sair o gabarito com os comentários hoje também, beleza? Hoje a nossa aulinha aqui é de Primeira Guerra Mundial, pode crer? Então, dúvidas que vocês tiverem da prova sobre alguma questão, vocês vão no blog, vocês vão ver no site do Darwin, o gabarito, com o indicativo de justificativo daquela resposta, e se mesmo assim não te satisfazer, você tem meu contato. Aí você manda para mim lá, valeu? Vamos lá, então. Hoje a gente vai continuar aquela matéria sobre a Primeira Guerra Mundial, e eu vou colocar agora, vou disponibilizar, Cadê a minha... A Primeira Guerra Mundial, tá aqui. Vamos lá, de um material para a gente começar a falar sobre essa Primeira Guerra Mundial. Vamos lá. Show de bola. Aí. Bem, nós paramos na última aula, em Primeira Guerra Mundial, já na boquinha da garrafa, né? Prestes a começar a guerra. Calma aí que está carregando aqui, porque nesses últimos tempos está meio complicada essa internet. Hoje de manhã, você tem ideia, eu tenho 10 minutos que eu estava tentando conectar na plataforma do Teams. E estava dando ruim. E aí, vamos lá. Está aí o material para vocês. Lembre-se que eu falei com vocês que essa Primeira Guerra Mundial é conhecida na época como a Grande Guerra. Ela é uma guerra chamada de mundial não pelo fato de que todos os países participaram, mas pelo fato de que todas as potências, ou as maiores potências mundiais, que tinham influência no mundo inteiro, vão participar. Comentei com vocês também que ela é uma guerra de caráter imperialista, já que as principais potências imperialistas disputavam mercados, consumidores, fornecedores de matéria-prima, área para levar excedente populacional, área para você levar excedente de capital para aplicar naquelas regiões. Vamos lá que está agarrado aqui. Até agora não foi para o modo tela cheia. Ei, papai. Aí. Agora foi. Depois de bastante tempo foi. E aí, meu camarada? Agora eu preciso de passar, né? A página. Aí. Falei que era uma guerra imperialista, porque era uma guerra de impérios. Disse que foi a Belle Époque, período que antecede a Primeira Guerra Mundial, que vai lá de 1870 até 1914. De grande produção cultural, acadêmica, tecnológica, de comunicação, de transporte. No entanto, as disputas imperialistas se acirraram e as disputas por mercados acabaram levando as potências a grandes rivalidades. Citei a rivalidade franco-germânica, a disputa pela Alsácia-Lorena. Falei da rivalidade anglo-germânica, que é a da Inglaterra contra a Alemanha. Falei que a Alemanha passou a ganhar mercados consumidores da Inglaterra, porque produzia produtos de boa qualidade por preços menores, tinha uma posição geográfica mais privilegiada, mais fácil de abastecer, enquanto a Inglaterra era uma ilha, então tinha frete para levar matéria-prima, frete para poder vender o produto industrializado. E, além disso, eu falei da construção da estrada de ferro Berlim-Bagdá, beleza? Que ligaria não só a Europa Ocidental à região do Oriente Médio, transportando mercadorias, produtos e pessoas e voltando para Berlim com o petróleo, que é a base da próxima fase da Revolução Industrial. Falei, inclusive, dessa produção de aço e carvão que a Alemanha passa a ter, que é importante. E das últimas rivalidades, falamos sobre a disputa da região dos Balcãs. Lembra que eu falei que essa região dos Balcãs é uma região que é povoada por povos da etnia eslava. E você tinha, então, de um lado, a Rússia, que era eslava,
que defendia esses povos e falava que se tivesse que ter uma anexação, deveria ser eslavos por eslavos, defendia esses povos contra interesses imperialistas de outras etnias, as germânicas, a etnia germânica da Áustria e da Alemanha, beleza? Aí, ó, paz armada ou corrida armamentista, os países passaram a produzir uma quantidade gigantesca de armamento, munição, alistamento obrigatório, porque sabia que uma guerra viria. É paz armada porque os caras estão produzindo, mas não tem guerra ainda. Quando começar a guerra, aí deixa de ser paz armada, passa a ser guerra mesmo, beleza? Falei das alianças, tríplice aliança, A de Alemanha, A de Áustria-Hungria, ali a Itália entra por último, a Itália se mantém neutra no início da guerra. Por que a Itália se mantém neutra no início da guerra? Porque o acordo que a Itália fez na Tríplice Aliança era um acordo de defesa. Se a Tríplice Aliança fosse atacada primeiro, a Itália entraria em socorro dos membros da Tríplice Aliança. Você vai ver hoje que não vai ser isso que vai acontecer. E na Tríplice Entente, E de Entente, F de França, G de Grã-Bretanha, faz uma forcinha e lembra da Rússia. Lembra que eu falei com vocês que a Rússia é o primeiro país das potências que abandona a Primeira Guerra Mundial. Onde? E Estados Unidos? Estados Unidos vai entrar na guerra no decorrer dela. Vamos chegar lá ainda. Falei que essa tríplice aliança pode ser chamada também de potências centrais. Observa que ela está no meio do mapa. Enquanto a tríplice entente também pode ser chamada de potências periféricas, porque elas estão na periferia desse mapa de guerra que você está vendo aí. E aí, mostrei, né? Falei que os camaradas, a maioria eram parentes. Falei que o Kaiser Guilherme, por exemplo, é primo do rei da Inglaterra, do George, é primo do Kaiser da Rússia, que é o Nicolau Romanov. Aí o imperador da Áustria, falei que muitos imaginavam que uma guerra não viria, porque além dos caras, muitos deles serem parentes, boa parte já tinha uma idade mais avançada, e as pessoas de idade mais avançada teriam uma paciência, uma possibilidade maior de conversar, e não vai ter nada, né? Na verdade, vai ter a falta de paciência e vão pro pau mesmo. Rei da Itália também já coroa, o George, que eu mostrei da Inglaterra, essa direita em cima, e o Nikolai Romanov, ou Nicolau Romanov, que eu até comentei para vocês verem aqui dos últimos czares no Netflix, que é excepcional. Aí mostrei uma foto dos dois, para você perceber como que os camaradas são cara de um, focinho do outro, né? Ou, como dizia lá na roça, cuspido escarrado, né? Na verdade, é cuspido em Carrara, esculpido em Carrara, ou seja, é uma estátua, parece que é igual, né? E aí, falei dos nacionalismos exaltados. A Alemanha defende o pan-germanismo, a união e a superioridade dos povos de origem germânica, que deveriam se juntar e conquistar os territórios que fossem necessários à sobrevivência desse povo. Falei que a Rússia faz a mesma coisa, só que ela é eslava, então é pan-eslavismo. Ela defende a união e a superioridade dos povos eslavos, que deveriam se juntar, formar uma grande nação, para poder conquistar os territórios que forem necessários e se defender dos inimigos que forem necessários, beleza? E aí chegamos na parte da aula que nós não vimos, pode crer? Qual foi a parte da aula que nós não vimos? Duas crises internacionais, na verdade, uma crise internacional onde a guerra quase começou, que é a questão marroquina, e quando vier a próxima crise, que é a questão balcânica, aí a guerra começa. Bem, o Marrocos, para você entender direitinho, vou colocar aí no mapa, ó, o Marrocos está vendo lá no mapa da esquerda, sua esquerda, Algeria, e aí você vê Marrocos, beleza? O Morocco. Esse Morocco aí é o Marrocos, beleza? E o Marrocos, ele tinha uma importância estratégica muito importante. Por quê? Porque esse camarada, meu velho, ele tem além de ter matéria-prima, mão de obra, mercado consumidor, tudo que você sabe de imperialismo, ele tem uma posição geográfica estratégica. Você observa no mapa à direita que os ingleses, por exemplo, chegarem às suas colônias na Ásia, na Índia, por exemplo, eles tinham que dar a volta na África e, para chegar lá em Mumbai, dava um total de quase 20 mil quilômetros. No entanto, se eles conseguissem passarem pelo dentro do mar Mediterrâneo e abrir o canal de Suez, que vai ser aberto nessa época, abre o canal de Suez, eles conseguem passar por dentro do Mar Vermelho e chegar lá na Ásia, meu velho, com 11.600 quilômetros, ou seja, quase a metade da diferença de distância que existe entre um percurso e outro. E o Marrocos, ele era de quem? O Marrocos era um país, era um protetorado, era um país semi-bárbaro, quem governava ele era um sultão, só que a França estava de zoião em cima dele, sacou? A França queria ter áreas coloniais. E, na época, o que aconteceu foi que a França pretendia tomar o Marrocos, mas a Alemanha se colocou contra. Porque a Alemanha afirmava o seguinte, a Inglaterra e a França já têm a maioria das colônias a nível planetário. Se for para alguém aumentar uma quantidade de colônia, não tem que ser as duas.
Ou vai ser eu, que tenho menos, ou vai ser a Itália, que tem menos, ou vai ser a Áustria-Hungria, que tem menos. Vocês não. E aí a Alemanha bateu o pé e falou o seguinte aí, ô sultão, se os franceses vierem aqui para poder conquistar esse território, eu defendo vocês. É claro que a Alemanha defende o Marrocos porque ela tinha um interesse no Marrocos. Né? Se eu defendo o Marrocos dos franceses, quem passa a ter negócio no Marrocos é a Alemanha, pode crer? E a guerra quase começou. Porque quando os franceses ameaçaram de invadir o Marrocos de verdade, a Alemanha mandou uma marinha de guerra para frente do Marrocos. E só não aconteceu uma guerra porque, nesse momento, o grau de parentesco funcionou. O rei George, da Inglaterra, entrou em contato com o Kaiser Guilherme, da Alemanha, primo dele, e falou assim, não, vamos fazer um acordo aí, não precisa começar uma guerra por causa de uma colônia. Vamos fazer o seguinte, você quer uma colônia? Vamos arrumar uma colônia para você. Deixa a França ficar com Marrocos e a França vai passar para você uma colônia dela, que na ocasião seria o Congo. Isso foi feito numa conferência em 1906 em Algeciras, beleza? Nessa conferência, acabou evitando a guerra. Só que nenhum dos dois países ficou satisfeito. Ah, por quê? Porque a França pegou o Marrocos, beleza? Que ela queria. Mas ela perdeu o Congo. E a Alemanha ganhou o Congo. Mas ela queria o Marrocos. Então resolveu a possibilidade de uma guerra nesse momento, mas os dois países saem estremecidos, sacou? Não saem satisfeitos com a parada. Ó, você fica com esse, acabou, para evitar a guerra. Agora, quando chega a questão balcânica, aí a giripoca pia. E ela pia por quê? Observa que eu falei com vocês. Olha nesse mapinha aí, ó. Nesse mapinha você está vendo Grécia, Montenegro, Bulgária, Romênia, Sérvia, Bósnia e Herzegovina, tá vendo? Bósnia e Herzegovina, tem até uma cidadezinha lá, ó, Sarajevo, escrito Sarajevo, beleza? E logo acima você vê a Áustria-Hungria. Você consegue perceber que a Áustria-Hungria, que está em verde aí, ela já desceu o verde dela para dentro da Bósnia e Herzegovina? Olha esse mapa aí para você ver qual é que é. Em 1908, a Áustria-Hungria invadiu e anexou a Bósnia e Herzegovina. Lembra que eu falei com vocês que a Áustria-Hungria é um país de etnia germânica. E a Bósnia e Herzegovina é um país de origem eslava. Quando os austro-húngaros invadiram e anexaram a Bósnia, os povos eslavos ao redor, a Sérvia, Bulgária, Romênia, Montenegro e principalmente a Rússia, não vão achar isso massa de jeito nenhum. De jeito nenhum. Lembra que quem queria ter acesso a essa região, quem defendia o pan-eslavismo era a Rússia. Então, é a união dos povos eslavos, não é para um outro povo chegar e dominar. O que acontece? O que acontece é que aí, dessa interferência da Áustria-Hungria, invadindo e anexando um território eslavo, que era a Bósnia e Herzegovina, acontece o estopim da guerra. O príncipe, herdeiro do Império Austro-Húngaro, filho daquele velhão que você acabou de ver lá, o Franz Ferdinand, chamado pelos historiadores brasileiros de Francisco Ferdinando, esse camarada foi colocado para poder iniciar o governo austro-húngaro na Bósnia e Herzegovina. A capital da Bósnia e Herzegovina é Sarajevo, beleza? E aí, o que acontece? Quando ele foi para a Bósnia e Herzegovina, é claro que havia uma atmosfera muito contrária à presença de um estrangeiro que iria governar aquele povo. Para eu te dar uma ideia, e talvez ficar mais claro na sua cabeça, imagine a seguinte situação. Imagine que a Argentina invada o Brasil, beleza? A Argentina invada o Brasil, substitua o governante que foi eleito pelo povo brasileiro, se você gosta ou não, não importa, é só para você ter uma ideia, substitua o governante brasileiro, no caso seria o Bolsonaro, e colocasse no lugar do Bolsonaro o Dom Diego Maradona para ser o presidente, beleza? E aí imagina que esse Maradona, esse argentino, ele vai vir para o Brasil para poder reconhecer o território que ele vai passar a governar. Bem, para nós brasileiros, ou pelo menos para boa parte de nós brasileiros, a ideia de você ser derrotado pela Argentina é humilhante. Ser invadido por ela e conquistado por ela é mais ainda. Ter o seu governo local substituído para colocar um governo estrangeiro para poder fazer exercer o poder é o fim da picada. Os senhores acham que se o Maradona chegasse ao Brasil e fosse passear nas principais capitais dos estados brasileiros em carro aberto para poder dar tchauzinho, você acha que as pessoas iam jogar confete em cima dele, meu camarada? Ia jogar confete nada, meu. Ia ser pedrada, paulada, cusparada, tiro, o que for. É mais ou menos essa atmosfera que está acontecendo aqui.
O Franz Ferdinand é um estrangeiro, é um austro-húngaro, que está indo para um território que é eslavo, para poder governar esses caras. Para os eslavos, para os bósnios e herzegovinos, esse camarada representa a humilhação, a derrota, a incorporação, sacou? E aí tiveram várias tentativas de assassinar o Franz Ferdinand em 1914, na verdade, em 28 de junho de 1914. Creio eu que quando você estava no ensino fundamental, muito possivelmente, se você teve aula com a sua tia Vanise, né? Ela passa um documentáriozinho que fala a respeito das tentativas de assassinato do Franz Ferdinand nesse dia, porque foi publicado no jornal que ele ia fazer um passeio em carro aberto por Sarajevo, qual que era o percurso que ele ia passar. E é claro que você pensa assim, pô, mas ele não é burro, não? Ele não sabia que tinha um montão de gente querendo matar ele, não? E ele vai publicar o percurso que ele vai em carro aberto? Pois é. Aí você fica achando que ele é burro, mas ele não é burro, não, ele é esperto. Porque quando ele publica o trajeto que ele vai fazer, aqueles que queriam matar ele se posicionam nesse percurso, sacou? E no dia que ele foi fazer o percurso, ele foi por outro. Então teve camarada que estava em cima de árvore esperando ele passar para dar tiro, ele não passou. Teve camarada, meu velho, que estava com granada para poder jogar no carro. Jogou granada, passou rolando debaixo do carro e não explodiu, sacou? E teve o caso do próprio Gravilo Principe, ou Gravilo Principe, que estava a esperar o Franz Ferdinand numa determinada posição. O Franz Ferdinand mudou de rota, o Gravilo Principe resolveu ir embora, e quando o Gravilo Principe resolveu ir embora, mudou a rota dele, ele acabou topando com o Franz Ferdinand, que também havia mudado a rota. Então, são aquelas nuances do destino, né? Foram mais de 6 tentativas de assassinato dele só nesse dia fracassadas. Um detalhe, quando ele estava saindo do palácio para poder entrar nesse calhambeque aí, ó, para poder fazer o passeio, já teve um disparo. E o disparo pegou no chão, perto do pé dele. E aí, na época, os caras falaram, Franz, não vai, porque os caras vão te matar. É muito arriscado. E aí ele falou assim, se eu não for, eu vou demonstrar medo e fraqueza para aqueles que eu vou governar. Eu vou e vou mostrar do que eu sou capaz. E foi. E o que acabou acontecendo? Essa cena que você vê à direita aí, ó. O Gravilo Principe, que era um estudante, era novo, novinho. O Gravilo Principe era um estudante sérvio, bosníaco, né, eslavo, defensor do pan-eslavismo. E esse camarada, inclusive, também tem no Netflix o documentário do Gravilo Principe. Aí você fala, por quê? Porque do grupo que fazia parte esse grupo terrorista chamado Mão Negra, ou ainda, como alguns dizem, Mão Negra, ou a Jovem Sérvia, sacou? Esse grupo aí, meu camarada, ele tinha vários integrantes e o Gavrilo Principe seria o pior dos integrantes em questão de habilidades de tiro, sacou? Habilidades de combate. Tanto é que nesse documentário que fala dele, fala que ele era desprezado no grupo, que ninguém dava moral para ele porque ele conseguia acertar alvo algum, não tinha disposição física para fazer os treinamentos que tinha que fazer, só que esse camarada resolveu, você vê, né? Um camarada que está de escanteio, que ninguém acha que ele acerta nada, porque ele não consegue fazer o treinamento, porque ele é medroso, porque ele tem preparo físico. A essa distância, não se erra, não. Ele se aproximou do calhambeque e, numa distância de 1 metro ou menos, não tem como se errar. Deu um tiro na Sophie, que é a Sofia, a mulher do cara, e um tiro no Franz. Diga-se de passagem, os dois baleados, né, não morreram na hora. O Gravilo Principe, aí só a fotinha para você ver, ó, essa foto, tá passando 3 imagens para você agora, numa tela só. Essa foto da direita, embaixo, é a foto da Sophie e do Franz, minutos antes de saírem no calhambeque aberto, sacou? É a última imagem que tem deles vivos. A foto à direita em cima foi do casamento dos dois. Observe que a Sophie era uma teteia, né? O nosso camarada Franz Ferdinand já era meio vampiresco, né? Um camarada meio Drácula, né? Um cara meio obtuso, fechado, né? Mas você vê que embaixo ele está sorridente, tá vendo? E na foto da esquerda já observa os dois dentro de caixão, que era comum na época você tirar foto de defunto, tirar foto de gente morta, sacou? E aí vai acontecer o quê? Um detalhe interessante que também fala sobre esse assassinato do Franz e da Sophie, esse jovem tá aí, ó, à esquerda, tá vendo? Gravilo Principe. Um bigodinho, ó. Tô com o bigode quase igual ao dele hoje, ó. Olha o bigodinho danado aí. O Gravilo Principe foi o camarada que disparou e acabou matando os dois. Um tiro em cada um.
Se fosse nos dias de hoje, com muita, mas muita possibilidade, os dois não morreriam, por causa dos avanços da medicina que nós temos hoje, né? E, na ocasião, um tiro só causou hemorragia e os camaradas, em questão de poucas horas, vieram a óbito, beleza? Lembra que na Primeira Guerra Mundial, se tomasse um tiro no braço, você tinha chance de morrer, porque não existia tratamento para infecções que pudessem haver se generalizar. Então, a quantidade de amputações são enormes, igual você viu na Guerra de Secessão dos Estados Unidos. Esse camarada foi preso em flagrante, óbvio, na hora, tentou se matar, ele engoliu uma cápsula de cianeto, né, que é um veneno fortíssimo, só que o veneno não funcionou, ele não morreu, cara. De acordo com a galera que fez o inquérito dele, o veneno era velho, não fazia mais efeito. Aí eu, quando era novo, eu achava assim, veneno mata. Veneno vencido deve matar mais ainda, né? Pois é. O camarada engoliu uma cápsula de cianeto, deu aquela mascada para ver se ele morria na hora, porque se você é capturado, você sabe que você vai ser torturado até a morte e você vai entregar o resto da galera, sacou? Então, para você não fazer isso, você se mata. Ele tentou se matar, não conseguiu. Foi capturado, vai ser preso, vai ser torturado e vai abrir o bico falando que era um movimento feito, patrocinado pela Sérvia, que é eslava, que defendia a unidade dos povos eslavos, assim como a Rússia defendia. Ah, então quer dizer que a Sérvia, só para você voltar no mapinha para você ver a Sérvia, tá vendo a Sérvia? Ó? Olha aí, Bósnia e Herzegovina, do lado está a Sérvia. Por que a Sérvia que é a primeira que vai reagir? Porque a Sérvia via que a próxima bola da vez era ela. A Sérvia sabia que se alguém tivesse que conquistar a Bósnia e Herzegovina, tinha que ser ela. A Sérvia também tinha ideia de fazer a grande Sérvia, sacou? Juntar os povos eslavos. Né? E aí o que acaba acontecendo? A Sérvia é que vai fazer esse grupo terrorista, Unidade ou Morte, ou ainda chamado Mão Negra, e esse grupo sérvio é que vai causar o assassinato. Ou seja, no momento em que o Gavrilo Princip abre o bico e fala que quem patrocinou esse grupo, Unidade ou Morte, ou Mão Negra, foi a Sérvia, a culpa do assassinato do Franz Ferdinand cai em cima da Sérvia. A Sérvia é um país de origem eslava. E aí acaba acontecendo o quê? Aquela política de alianças é desencadeada. A Áustria-Hungria, quando descobre que foi a Sérvia que mandou matar o seu herdeiro, declara guerra à Sérvia. Você observa que até então ninguém tinha falado de Sérvia. Não tinha Sérvia nas tríplices, nem na Tríplice Aliança, nem na Tríplice Entente. Pois é, agora aquelas alianças começam a funcionar. Quando a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia, a Sérvia é eslava, não é? A Sérvia vai pedir apoio de quem? Quem que é a grande mãe eslava? A Rússia. Então a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia. A Sérvia pede apoio da Rússia. A Rússia entra na guerra. A Rússia entra na guerra, a Alemanha entra do lado da Áustria-Hungria. A Alemanha entra, a Inglaterra e a França entram também do outro lado. Onde? E a Itália? Como eu te disse minutos antes, hoje nessa aula, a Itália fez um acordo de defesa. Se a Tríplice Aliança for atacada primeiro, a Itália entraria do lado da Tríplice Aliança. Pelo que eu acabei de te falar, o primeiro país que declarou oficialmente a guerra foi um país da Tríplice Aliança, foi a Áustria-Hungria. Quando a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia, a Sérvia pede apoio da Rússia, a Rússia entra, a Alemanha entra do lado da Áustria-Hungria, a França e a Inglaterra entram do lado da Rússia e a Itália pôde se manter neutra nesse momento. Pode crer? E aí, meu camarada, nós vamos iniciar agora as fases da guerra. Como que se dão as fases dessa guerra? Para você poder identificar quando você vê um filme, na hora, se é a primeira fase da guerra, chamada guerra de movimento, se é a segunda fase da guerra, chamada de guerra de trincheiras, ou se é a terceira fase da guerra, chamada de nova guerra de movimento. E o que vai acontecer aqui? Só para você ter uma leve ideia. Você imagina que tem aqui, olha agora para mim embaixo aqui, que você vai sacar. Você imagina que tem um país aqui e outro país aqui, beleza? Esses países, eles não querem que a guerra aconteça dentro dos seus próprios territórios. Então, o que esses países fazem? Eles adiantam as suas tropas e militarizam o terreno. Adiantam as suas tropas, militarizam o terreno. E o que é militarizar o terreno? É construir trincheira, é colocar arame farpado, é colocar sacos de areia, é colocar minas terrestres, é colocar casas-mata com canhão e artilharia de metralhadora. Ah, para quê? Porque você imagina aqui, de novo, ó, o país está aqui, outro país está aqui. Avanço, cria uma linha de defesa. Avanço, cria uma linha de defesa.
Avanço, crio uma linha de defesa. Avanço, crio uma linha de defesa. O que é a guerra de movimento? Deslocamento rápido de tropas e militarização do terreno, com poucas baixas. Ah, por quê? Porque eu estou adiantando as tropas sem ter o inimigo na frente. Porque quando eu começar a adiantar minhas tropas e o inimigo estiver aí na frente, ó, aí deixa de ser guerra de movimento. Aí passa a ser o quê, Rondinelli? Aí passa a ser guerra de trincheira. Pode crer? E para você ter uma leve ideia de como que uma guerra de movimento tem muita manha, né? Guerra de movimento é você se deslocar rápido, sacou? Seu inimigo perceber, preparar o terreno e pronto. E no caso da Alemanha, então só para afirmar, hein? Guerra de movimento é deslocamento rápido de tropas com militarização do terreno, construção das trincheiras, das barreiras. Ah, por quê? Porque quando um exército entrar na linha de fogo do outro, a guerra deixa de ser guerra de movimento. Aí vamos supor que esse exército aqui ganhou desse, beleza? Ele não ganhou a guerra, porque esse exército derrotado volta para a última trincheira dele. E aí, quando esse exército se entrincheirar, tira ele de lá que você vai ver se vai ser fácil ou não. Mas olha essa estratégia aqui da Alemanha na Primeira Guerra. Esse mapinha à direita, ele é um mapinha que eu só consegui ele em alemão, sacou? E aí tá falando a respeito do plano da Blitzkrieg da Alemanha imperialista, beleza? Você vai ver aí, a Alemanha é esse mapinha, pode crer? Você observa que tem um D no meio, esse D é de Deutschland, Alemanha. À direita, você vê um R de Rússia, beleza? À esquerda, você vê um B de Bélgica, um L de Luxemburgo e um F de França. Observa que nesse mapa também você tem dois números, o número 1 e o número 2. Beleza? Conseguiu visualizar? Então vamos lá então. O que seria o plano Schlieffen? Esse plano, feito pela Alemanha, seria uma estratégia para acabar com a guerra em dois movimentos dentro do continente e em um movimento na Ilha Britânica. Como que seria isso? Primeiro, se observa que na fronteira da França com a Alemanha, do F com o D, se observa que tem um monte de xizinhos. Esses xizinhos na fronteira da França com a Alemanha é a fronteira militarizada da França. Existe aí, meu velho, uma linha de defesas de muralhas que já sabiam os franceses que eles deveriam fazer porque os alemães tinham pretensões imperialistas e de guerra, assim como os franceses também tinham. Então, para eu me defender melhor, eu vou murar a fronteira, a tal da linha Maginot. Pode crer? Que você vai ouvir falar bastante daqui para frente. É uma linha de muralhas fortificadas com canhões e muros de 4, 5, 6 metros de altura, 3 metros de largura. Só que a Alemanha não é idiota. A Alemanha não vai atacar a França, que é a inimiga mais próxima nesse momento. Você imagina, a Rússia está do outro lado do mundo. A Inglaterra está lá em cima numa ilha. E a França está na minha divisa. O primeiro que eu vou atacar vai ser a França. Só que eu não vou atacar a França na minha divisa, porque ali é o lugar onde a França é mais bem protegida. O que a Alemanha faz? A Alemanha se utiliza da neutralidade de dois países na guerra. Luxemburgo não estava em guerra, era um país neutro, sacou? A Bélgica não estava na guerra, é um país neutro. A Alemanha se aproveita da neutralidade desses países, ou seja, se são neutros, não tem exércitos na fronteira, desrespeita a neutralidade desses dois países, invade esses dois países para poder pegar a França pelas costas, sacou? Eu entro pelo Luxemburgo e pela Bélgica e dou a volta, tá me entendendo? A ideia, então, era você conseguir dominar a França em um único movimento. Ah, por quê? Porque se eu dou a volta, o que vai acontecer? Os alemães vão entrar e vão pegar os franceses de um lado e tem os alemães na fronteira do outro. Os caras ficariam em fogo cruzado, sacou? Os alemães estão aqui, na fronteira. Aí uma galera dá a volta pela Bélgica e por Luxemburgo. Pega os franceses e coloca os franceses no meio do fogo cruzado, sacou? Os alemães conseguiriam derrotar a França rapidamente. Segundo passo, depois de usar a força total para tomar a França num único movimento, eles iriam para o passo 2, que era o quê? Ir com força total para poder conquistar a Rússia. E depois que conquistasse a Rússia, aí teria o passo 3, que é ganhar da Inglaterra lá na ilha. Só que esse plano não deu certo. Sacou? O plano é massa. Força total, ataco a França, ganho da França. Força total, ganho da Rússia, pego a Rússia. E depois eu iria para a Inglaterra. Só que o plano deu errado.
Por que deu errado? Porque quando os alemães invadiram Luxemburgo, invadiu a Bélgica, conseguiram passar. Quando eles se aproximavam de Paris, lembra que tinha lá a Inglaterra? A Inglaterra salvou a França nesse momento. A Inglaterra entrou em contato com a Rússia e falou assim, Rússia, entra na guerra agora, ataca a Alemanha agora. Ah, por quê? Porque se você atacar a Alemanha agora, os alemães vão ter que dividir as tropas dele. Lembra que eu te falei que a ideia era ir com força total para atacar a França, depois força total para atacar a Rússia. Nesse momento que eles estavam atacando a França com força total, se a Rússia atacasse do outro lado, a Alemanha ia ser obrigada a fazer isso, ó, dividir as tropas. E quando você divide as tropas, porque você está sendo atacado de um outro lado, você enfraquece a sua força, beleza? E aí, os franceses vão conseguir barrar o avanço alemão a menos de 50 quilômetros de Paris. Aqui, nós temos duas grandes batalhas, velho, que você vê num monte de filme, que vai morrer, mas é muita gente. A Batalha do Marne e a Batalha de Verdun. São batalhas que vão morrer 100.000 pessoas numa tarde, só para você ter uma leve ideia de como que a parada foi punk. Então, o plano Schlieffen, até, meu velho, era bom. Força total conquista a França, força total conquista a Rússia, depois ataca a Inglaterra. Só que quando foi invadir a França, prestes a invadir Paris, a Rússia estacou do outro lado, a Alemanha teve que dividir as tropas. Pode crer? Na Segunda Guerra Mundial, Hitler vai resolver esse problema. Nós vamos ver isso esse ano ainda, espero. Aí, ó, vem aí um monte de batalhas. Não há necessidade de você ficar decorando essas batalhas. Não é assim que cai em prova. É só para você ver como está acontecendo. Na frente ocidental, os alemães estavam guerreando contra os franceses, ingleses e belgas. Na frente oriental, os alemães estavam combatendo os russos. Nos Balcãs, os austríacos estavam combatendo os sérvios. Então, você observa que é uma guerra que ela se torna generalizada, beleza? E o que acontece? Como eu havia te dito, enquanto eu avanço no terreno, militarizo, avanço, militarizo, é guerra de movimento. Quando um exército entrou na área de alcance de tiro um do outro, deixa de ser guerra de movimento e passa de ser guerra de trincheira, também chamada de guerra de posições. Ah, por quê? Porque se eu perdi a guerra aqui, como eu falei, eu volto com a minha tropa para a minha última trincheira. Ah, me arrancou essa trincheira, eu volto para a última trincheira. Então, aquela famosa história, eu perco a batalha, mas não perco a guerra. Para você entender como que isso é complicado, como que isso aí é diferenciado, uma guerra de trincheira tem, se por um lado a guerra de movimento tem poucas baixas, né? Porque você está deslocando a tropa, militarizando o terreno, não está matando ninguém. Quando um entra em contato com o outro, é aí que o pau quebra, que vai ser a guerra de trincheira. Você observa, ó, pegando da direita para a esquerda, no mapa da sua frente. Você observa que tem aí os canhões, ó. Aí os caras adiantam as tropas, criam uma trincheira. Adianta as tropas, outra trincheira. Adianta as tropas, outra trincheira, tá vendo? Observa agora da esquerda para a direita. Se esses camadas conseguirem me tirar dessa primeira trincheira, eu volto para de trás. Se eles me conseguirem tirar da segunda trincheira, eu volto para de trás. Por isso que eu falo que eu perco a guerra, mas não perco a batalha, mas não perco a guerra. E aí, ó, retirar os caras dessa trincheira, velho, vai ser difícil. Essas trincheiras, elas têm centenas, até milhares de quilômetros, pode crer? Se observa que tem canhões de longo alcance. Se observa que as trincheiras têm sacos de areia na frente delas para poder segurar artilharia pesada. Não atravessa um saco de areia, a não ser que for, é claro, um míssil, né? Um foguete, uma bomba, um morteiro. Aí não tem saco de areia que resiste. Agora, tiro de bala, de metralhadora, não atravessa saco de areia, não. Observa no meio aí, ó, esse cinzinho, isso é uma casa-mata, tá vendo aí? Concrete block house for machine gun. Ou seja, é uma casa de concreto, meu velho, para poder você colocar uma metralhadora, tá me entendendo? Além de você ter ainda arame farpado. Arame farpado, você pode achar que é uma coisa bobinha. Não existe guerra que se preste que não tenha arame farpado defendendo o território dos caras. Aí você fala, por quê? Porque para você poder chegar até mim, você vai ter que passar por essa cerca, cara. E se você já foi passar numa cerca de arame farpado uma vez na sua vida, uma vez só, você agarrou nela, sacou? Então, camarada, vai passar numa cerca e está parado. Ele já virou alvo, sacou? E aí, Ronde? E aí tem metralhadora, canhões, armas de longo alcance. E é claro que as pessoas começaram a perceber que a trincheira é muito complicado. Vou te dar uma suposição. Imagine que você estivesse lá no Darwin, você é do exército A, beleza? E o seu inimigo, o exército B, tá ali naquele posto de gasolina.
do Darwin, você consegue enxergar o posto de gasolina ali em frente ao UFS, concorda comigo? 200 metros, no máximo, de distância, beleza? Dali, para você acertar um cara lá, não é fácil com as armas da época. Até porque o cara está dentro da trincheira. As balas não vão fazer assim. Então, para você conseguir tirar o cara da trincheira, você vai ter que levantar da sua trincheira e sair correndo para poder invadir a trincheira dele. Só que quando você levantava da sua trincheira e saía correndo para invadir a outra trincheira, todo mundo virava alvo. E aí vai morrer uma quantidade imensa de gente para conquistar um território de 200 metros. E aí os caras passam a perceber o seguinte, aí, não está valendo a pena. Ah, por quê? Porque a minha tropa tem que levantar aqui para tirar a tropa de lá. A tropa de lá está dentro do buraco, eles não saem. Se eu levantar aqui e sair correndo para o lado deles, eles vão meter bala, a gente vai morrer todo mundo. E aí você perde 50, 100, 200 mil soldados para conquistar 200 metros de terreno, cara. E aí a guerra fica uma guerra estática. Ninguém mais quer sair de dentro da sua trincheira. Ninguém quer sair de dentro do seu buraco. Quem imaginava que a guerra ia durar meses, ela começa a se alongar e demorar anos. Dentro dessas trincheiras, você está vendo aí agora a imagem, o que seria uma trincheira, está vendo? Existem trincheiras, essa da direita em cima, né? É uma trincheira recém-cavada. Você observa que a terra está fresca, está solta ainda por cima da terra. Você observa embaixo aí os caras com máscara, capacete britânico, esses de baixo, de máscara de gás, que vai ser uma das coisas que os caras vão utilizar para conseguir, meu velho, tirar os caras de dentro da trincheira. Você observa nessa imagem do meio aí, dá para você ver direitinho os sacos de areia, ó. O que é? Porque às vezes você não faz um buraco tão profundo, igual esse aí, que você tinha que trabalhar bastante, você faz um buraco aí de meio metro, 70 centímetros, e a terra você ensaca ela. Coloca ela em sacos de areia e vai murando, sacou? É a conta de você ficar em pé para poder posicionar a espingarda e atirar, igual você vê na imagem da esquerda. Essas trincheiras, elas podem ter desde alguns quilômetros, dezenas de quilômetros, até centenas de quilômetros. Essa imagem à esquerda, essas linhazinhas que vocês estão vendo aí agora, são justamente as trincheiras que existiam em campos europeus. Olha a quantidade de trincheira. E com um detalhe muito interessante quando você olha essas trincheiras à esquerda, nesse mapa à esquerda. Você observa que as trincheiras fazem zigue-zague. Tá vendo? Elas vão serpenteando, vão fazendo isso, ó. Aí você fala, por quê? Porque se a trincheira for uma linha reta e um camarada pular lá dentro, na linha reta ele metralha todo mundo, sacou? E se for uma trincheira que faz zigue-zague, ele não consegue metralhar todo mundo porque você fica na quina da trincheira, sacou? Sem contar outro detalhe. Se cai um morteiro dentro da trincheira e a trincheira ela é retinha, a explosão é canalizada assim, ó, mata todo mundo de uma vez só. Se a trincheira for canalizada dessa forma, serpenteando, cheio de curva, as próprias curvas das trincheiras seguram a fragmentação das bombas e protegem os soldados. Sacou? Observa na imagem da direita que existiam trincheiras que elas eram em andares. Você observa que essa aí tem 3 andares. Um andar de baixo, que é a enfermaria, onde os caras estão sendo medicados. Um andar do meio, que é de descanso, tem soldado dormindo. E um andar de cima, que é aquele na terra mesmo, que a galera está se preparando para meter bala na galera. E aí, o que acontece? Essa guerra de trincheira, ela se prolonga. É uma guerra que vai causar uma quantidade imensa de mortes. Então, vamos lá. Guerra de trincheira. Pouca movimentação das tropas. Altíssimo índice de mortes em campo de batalha. E como que faz, Rondinelli, para poder fazer essa guerra voltar a ser uma guerra que tem mobilidade? Bem, a necessidade vai fazer o sapo pular, né, velho? Aí você fala assim, por quê? Porque para eu tirar o cara de dentro dessa trincheira, igual você está vendo aí, muitas coisas mudam. Por exemplo, as munições vão mudar. Vão mudar? Vão. As munições, por exemplo, elas, em períodos de chuva, a pólvora molhava, quando o cão da arma batia, não dava faísca, não saía fogo. Então os caras inventam a espoleta. O que é a espoleta? Você imagina que esse aqui seja um projétil. A pólvora ficava aqui, ó, beleza? E aí, quando chovia, a pólvora molhava. Quando o canhão batia aqui, ó, o canhão ou o cão da arma batia aqui, não gerava faísca, porque a pólvora estava molhada, então a bala não saía, beleza? E aí os caras passam a inventar a espoleta, que seria isso. A pólvora vai ficar aqui dentro, ó. E aí coloca a pólvora e encaixa aqui, sacou? Quando bater, puf, vai gerar faísca, porque a pólvora está sequinha e a bala vai sair. Um outro detalhe que vai rolar nessa época aí
vão ser que as munições... Deixa eu pegar aqui uma munição maior para você ver, tá vendo? Uma munição maior. Aí era aqui, assim que eram as balas, ó. Aqui que batia. Bate aqui, tuf. Aí sai a bala, que é essa ponta aqui, beleza? Com a espoleta é isso, ó. A pólvora passa a ficar aqui dentro, você encaixa ela aqui, ó, nos projéteis. Quando bater, mesmo chovendo, a pólvora não molha. Bateu o cão, puf, a bala sai, beleza? Um outro detalhe é que as balas também mudaram a forma com que elas faziam a trajetória. Ah, por quê? Porque se você visualizar, as balas antigamente, elas iam assim, ó. Olha, Rodinelli, e agora elas passam a fazer assim? Não. Agora elas passam a fazer assim, ó. Elas passam a girar em torno do próprio eixo. E quando as balas passam a girar em torno do próprio eixo, faz um teste na sua blusa aí agora que você vai ver. Quando você bate o dedo, ó, e você gira, olha o que acontece, ó. Bateu o dedo, girou, você observa que o tecido, ó, enrosca em volta. Ou seja, quando uma bala entra rotando, primeiro, ela vai atingir uma distância muito maior. Segundo, porque ela corta o vento nessa rotação. E o terceiro, quando ela entra torcendo você. Por isso que quando você vê em filme, por exemplo, o camarada dá um tiro na cabeça do outro e faz um buraquinho na frente, mas aqui atrás arranca a tampa da cabeça do cara. Porque a bala entra rotando, girando. E chega um momento que a torção do tecido não suporta o que a bala tem de força e ele simplesmente estoura, arrebenta, beleza? Além disso, passam a ter os morteiros. Os morteiros. O que vão ser os morteiros? Os morteiros são aqueles que lançam os projéteis em parábola. Como o camarada está dentro de uma trincheira, e se eu atirar em linha reta eu não vou conseguir pegar ele, os caras vão inventar um morteiro que é aquele que lança em parábola. E como que é o morteiro? O camarada posiciona o cano, beleza? Que tem uma mola aqui dentro, coloca o projétil e faz assim, ó, pum! Beleza? Quando você vê aqueles barulhinhos, tum, 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 aquilo é morteiro. São foguetes, são bombas, são granadas lançadas em parábola. Então, se você for um camarada bom de cálculo matemático, você consegue acertar a parábola para acertar dentro da trincheira. E o morteiro, não tem o nome de morteiro à toa. Um morteiro consegue levantar 20 metros de terra ao seu redor, cara. Tudo que tiver do lado já era, morre, né? À toa que tem o nome morteiro. Agora, o que vai impactar mesmo, cara, vão ser os gases, né? Lembrando que antes da Primeira Guerra Mundial teve uma convenção para tratar sobre possibilidades de guerra, onde os países assinaram que não poderiam utilizar armas químicas ou biológicas, beleza? A Alemanha foi o primeiro país que desobedeceu isso aí. E o que a Alemanha fez? A Alemanha produziu um gás, que o gás em cilindros, pode crer, levava os cilindros para campo de batalha, porque assim, no documento que os países europeus assinaram, os países não poderiam utilizar bombas de gás, sacou? Então você não podia colocar um gás dentro de um projétil e lançar ele lá longe, beleza? E aí a Alemanha usou a brecha. Qual que era a brecha? Não pode usar bomba de gás, mas cilindro de gás ninguém falou nada. E então a Alemanha colocava os cilindros de gás nas trincheiras. Quando o vento se posicionava tocando para o inimigo, elas abriam os cilindros de gás e o vento tocava o gás. Os primeiros contatos dos soldados inimigos da Alemanha com gás foram devastadores, porque ninguém tinha visto aquilo ainda, sacou? E aí o que acontece? O primeiro gás, muito utilizado, o gás clorídrico, beleza? Gás cloro, ele causa, né, meu velho? O seu olho começa a ficar com ardência impressionante, começa a lacrimejar e a ficar vermelho um tanto que você não consegue enxergar mais. Sem contar ainda, meu velho, que ele causa o ressecamento das vias aéreas e você para de respirar, cara. Sacou? É uma morte que é terrível. E um detalhe interessante foi como que um camarada conseguiu se livrar disso, porque você imagina que quando o gás chegava, as pessoas elas têm a ideia de que o gás é leve. Então, como o gás é leve, os camaradas faziam o quê? Iam para o chão, beleza? Para o gás subir e eles não se sufocarem. Só que o gás cloro ele foi feito e pensado justamente para você cair nessa armadilha. O gás cloro ele é um gás pesado, mais pesado que o ar. E aí, quando as pessoas se abaixavam, imaginando que o gás ia subir, elas estavam exatamente deitando na maior concentração de gás. E um soldado francês resolveu a situação, pelo menos de forma paliativa, fazendo como? Arrancou a roupa dele, a blusa dele, urinou na blusa dele, sacou? E colocou na cara. Aí você fala assim, por quê? Porque a ureia da urina tornaria o gás cloro mais básico.
e diminuiria a acidez e o processo de corrosão de dentro do corpo da pessoa. Mijava em cima da roupa, colocava aqui e saía fora. É isso aí. E aí, cara, como que as coisas são, né? A Alemanha usou uma estratégia para colocar gás na guerra. É claro, ela usou uma brecha, mas ela usou algo que era ilegal, não poderia usar gás. Ela usou uma brecha porque falava, mas não poderia usar bomba de gás. Eu usei cilindro de gás. E aí, se observa que como o direito né? Escreve bem direitinho, com detalhes. Porque se tiver uma única possibilidade de brecha para você entrar, é ali que o inimigo vai. Ontem, pra você ter uma leve ideia, só mudando de pau para cavaco, eu estava vendo um documentário ontem no Netflix que chama 13ª Emenda. Não sei se vocês já viram. Vocês viram a 13ª Emenda comigo esse ano, em sala de aula, quando falamos de Estados Unidos, beleza? E na 13ª Emenda é aquela que acaba com a escravidão nos Estados Unidos. E ela fala assim, é proibido o uso do trabalho forçado e é proibido o encarceramento de pessoas que não existe mais escravidão, acabou a escravidão. Então, beleza. A não ser que você não pode forçar ninguém a trabalhar, a não ser que essa pessoa tenha cometido um delito, beleza? Eis a brecha que o sistema queria para poder continuar fazendo a galera que, mesmo depois de ser escrava, depois de deixar de ser escrava, continuar trabalhando como se fossem escravos. Como? Eu vejo aquela que é a situação que você se aplica, crio ou coloco tal coisa que você faz de uso comum como delito e você passa a ser preso aquilo em grande quantidade. Vou te dar exemplo. Os caras colocaram como crime, por exemplo, o blues e o jazz. O blues e o jazz era de qual comunidade nos Estados Unidos? Da comunidade negra. E aí, se o cara está preso agora por causa do blues e do jazz, ele vai ter a possibilidade, é claro, de utilizar do serviço dele enquanto trabalho forçado, já que ele está preso, beleza? Outra ideia, a marihuana, a maconha. A maconha era muito utilizada principalmente pelos grupos negros dos Estados Unidos. A população branca utilizava era cocaína, sacou? E aí, crack, você tem uma leve ideia. E aí, Ron, e aí os caras foram e começaram, mas a cocaína era mais de branco e a maconha era mais de negros. Né? Criminalizaram a maconha. E aí, meu velho, como uma parte significativa daquela população negra nos Estados Unidos utilizava cannabis, mais um meio de você conseguir encher as cadeias com aquelas pessoas. Então, observo o que uma comunidade tem como prática comum e criminalizo aquilo para continuar deixando os caras presos e me utilizar deles enquanto trabalhadores forçados, como quase se fossem escravos. Se você pudesse ver esse documentário hoje, você iria ter uma abertura de mente muito boa para isso que eu estou falando de lei. Não deixa brecha, porque se deixar brecha, vão entrar e vão acabar com a sua vida. A 13ª Emenda é massa mesmo. Não deixe de ver. E aí, voltando aqui, essa era a brecha que tinha. Não pode usar bomba de gás, mas cilindro de gás pode. E aí a Alemanha entrou, os outros países também começaram a fazer, cara. E aí todo mundo também começou a produzir gás. E aí o gás, é claro, ele não resolveu a guerra porque as pessoas passam a utilizar máscaras, igual você está vendo aí, ó. Viu um camada de máscara, é a Primeira Guerra Mundial, beleza? Inclusive, algumas pessoas vão levar, por exemplo, as máscaras, vão levar para dentro das trincheiras pássaros, porque os pássaros, igual, por exemplo, o canário belga, ele ficou muito famoso no mundo depois da Primeira Guerra Mundial. Você levava o passarinho para a trincheira, porque você ficar de máscara o tempo todo, suava, colava, embaçava o visor, sacou? Sem contar que o gás foi evoluindo, os primeiros gases eram coloridos e tinham um cheiro. Então, quando você via uma nuvem vermelha, laranja, azul, vindo para o seu lado, você, colocava máscara. Aí os caras, é melhor fazer um gás que seja incolor, não? O gás passou a ser invisível. Só que ele tinha cheiro. Você sentia o cheiro, você, colocava. Não é melhor fazer um gás inodoro? Aí ferrou, cara. Um gás invisível, um gás inodoro. Você respirou, quando você começou a sentir o olho arder e secou, já era você. Aí já era tarde para você colocar a máscara. Aí os caras ou tinham que ficar de máscara o tempo todo, ou levavam, como eu te disse, pássaros para campo de batalha. Até cachorro tinha máscara. Até os cavalos tinham máscara, sacou? Pra você ter uma leve ideia de como que isso atingia todo mundo. E por que um canário? Porque os pássaros são muito sensíveis a essas flutuações do ambiente, beleza? Você deve perceber, por exemplo, que quando vai ter uma tempestade, quando vai ter um furacão, um maremoto, tal e coisa, você tem uma migração em massa desses animais. Eles percebem isso antes da gente, né? E se um passarinho fica de olho na trincheira, de olho no passarinho, o passarinho começou a pular, o gás está chegando. Coloca sua máscara. Mas o passarinho, ele vai morrer? Vai. Não vai ter uma mascrinha para colocar no passarinho, infelizmente.
E aí, senhores, nós vimos hoje, então, essa guerra de trincheira. Na próxima aula, a gente vai ver como que a guerra se torna guerra de movimento. E como que ela vai se tornar guerra de movimento, Ronde? A Itália, aí, ó, como eu te disse, ó, ficou neutra, né? E agora a Itália muda de lado. A Itália muda de lado, ofereceram para a Itália territórios da Áustria, na divisa da Itália. Itália, se você mudar de lado, terras da divisa da Áustria, que você pretende há muito tempo, eu passo para vocês. A Itália não mudou de lado? E aí, na aula que vem, você vai ver a terceira fase da guerra, e aí a gente acaba a matéria. São 4 aulas de Primeira Guerra Mundial. A gente acaba essa matéria sobre a Primeira Guerra. Pode crer? Você vai ver o que aconteceu para a guerra de trincheira voltar a ser guerra de movimento. Beleza? No mais, senhores, beijo para vocês. Fica assim. Até mais. Vamos ver aqui se tem alguma dúvida no nosso chat. Vamos ver aqui as nossas dúvidas. Ai, papai. Aqui. Vamos ver aqui. Tá aí. Matheus Antunes, foram desmerecer o cara, aí olha no que deu. Pois é, bullying é foda. É mesmo, velho. É terrível. Os nazistas faziam isso também. Faziam. É verdade que a Alemanha tinha um plano de acabar com a guerra em 40 dias? É o plano Schlieffen. É aquele de atacar a França com toda a força, depois a Rússia com toda a força e a Inglaterra. Só que deu errado. Mas, pessoal, a Bélgica e Luxemburgo eram países neutros, ou seja, não podem ser atacados nem invadidos. Então, a Alemanha não cometeu um crime de guerra? Claro, com certeza que ela cometeu crime de guerra. Mas tem um detalhe, Guilherme. Você já viu? Os crimes de guerra são cometidos em todas as guerras. Só que só paga crime de guerra quem perde. Sacou? A Alemanha não sabia que ia perder a guerra. Já viu um vencedor pagar crime de guerra? Então você invade. Se é crime, é. Tá me entendendo? Depois a gente vê o que vai dar. Não sei que. Eu sei que quase ninguém respeita as leis de guerra, mas isso é só uma curiosidade. É isso aí, Guilherme. Engraçado que o principal químico foi o Fritz Haber. Ele ganhou um prêmio Nobel de Química em 1918. Você viu o mesmo documentário que eu vi, né? É esse aí, sobre a Primeira Guerra. É massa, massa mesmo. Falou então, meu velho. Para quem tiver mais dúvidas sobre qualquer coisa, vocês podem mandar para mim lá no Zap, beleza? Show de bola? Eu vou desligar agora porque eu tenho aulinha com outra turma. Beijo para vocês. Até mais. Tchau.